Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo tá tudo legal. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui do canal Educa Mais Serrano. E vou logo pedindo que vocês deixem um like aqui para a prof ficar bem feliz. Se inscreva também no canal se não é inscrito e ative o sininho de notificações, porque quando subirem aulas aqui de geografia, história, matemática, língua portuguesa, você será notificado. Combinadinho? Então vamos para mais uma aula. E nós estamos falando de tipo de sujeito, exatamente. Essa é a segunda parte da aula tipo de sujeito. Se você, meu aluno querido, perdeu a primeira aula, que tristeza, hein? Mas não fica assim. Aqui, no cardzinho aqui, nós temos a primeira aula que fala sobre sujeito simples, sujeito composto e sujeito oculto. Então, não perde. Se não assistiu, pausa aqui, vai lá, assiste, depois volta para cá, que esta é a continuação da nossa aula. E o que nós temos para hoje? Nós temos os outros tipos de sujeito. Sujeito determinado, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Exatamente. Então, vamos lá para sujeito determinado. O sujeito determinado é aquele que pode ser identificado. Observemos aí os exemplos. Rita disse que vai chover. Então, aqui nós temos um sujeito bem aparente, bem visível, né? Que é Rita, né? É sobre Rita que se fala. Então, ela é o sujeito. Ela é a palavra principal, é a peça principal ali da oração. Então, nós temos aí um sujeito determinado. Então, o sujeito simples, o sujeito composto e o oculto, eles também são classificados como sujeito determinados, tá? Só para vocês não pensarem que um pode ser só determinado, não pode ser simples, não. Tanto o simples, o composto e o oculto, eles também são sujeitos determinados. Por quê? Porque eles estão aparentes, tá? Ali na oração. O oculto tá escondidinho, como eu falei na última aula, mas com algumas técnicas nós podemos identificá-lo. Entenderam aí o sujeito determinado? É aquele que está presente, né? Visível ali na oração. Então, vamos passar agora para o nosso segundo tipo de sujeito aqui deste vídeo, que é o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele que faz referência a alguém, mas não o identifica. Então, olha só, diferente do sujeito determinado, que está visível, está aparente, o indeterminado, nananina, não. Ele não está visível. Tá? Ele pode até fazer uma referência a alguém, mas lá na oração ele não está identificado, não. Tá? Então, vamos lá ver mais um pouquinho sobre o sujeito indeterminado. Então, esse tipo de sujeito, fiquem ligadinhos aí, que eles geralmente vem acompanhado com verbos flexionados na terceira pessoa do plural. Ok? Então, fiquem ligadinhos aí para essa dica. Gente, e uma outra característica muito interessante que necessita de uma atenção, que em algumas frases nós teremos verbos flexionados na terceira pessoa do singular, mas acompanhado da partícula se, tá bom? Então fiquem ligadinhos que é até uma dica bem interessante para vocês identificarem nas frases. Então vamos ver aí os exemplos. Esqueceram de trancar a porta. Precisa-se de vendedores. Notem nos nossos dois exemplos que se encaixam aí no que eu já falei. Nós temos o primeiro exemplo. Esqueceram de trancar a porta. Nós temos o verbo esquecer flexionado na terceira pessoa do plural. E na nossa próxima frase nós temos precisa-se de vendedores. Nós temos aí presente o verbo que está aí no singular, né, na terceira pessoa do singular, e tem a presença aí da partícula se. Então aí você pode observar que é um sujeito determinado. Aí vamos analisar mais um pouco essas orações. Ó, esqueceram de trancar a porta. Tá? Aí está determinando quem foi que esqueceu de trancar a porta? Não tá. Não deixa claro, não nos dá pista de quem foi que esqueceu de trancar a porta.
Na próxima oração, precisa-se de vendedores. Quem, gente, que está precisando de vendedores? É uma loja? É um supermercado? É uma padaria? Não está claro, tá? Não nos dá assim a entender quem está precisando de vendedores. Então aí nós temos exemplos claros de orações com sujeito indeterminado, que nós não podemos, nós sabemos que faz referência a alguém, mas não fica claro quem é esse alguém. E agora, meus queridos, eu trouxe para vocês uma tirinha aí bem interessante. Acompanhe ela aí na sua telinha. No primeiro quadrinho nós temos um quadro, né, um mural, e tem as seguintes frases. Precisa-se de empregados. Assiste-se a bons filmes. Vende-se casas. Nós temos aí um quadro, creio que é uma sala de aula. No segundo quadrinho, nós temos um menino com uma mochila, né, com um aspecto bem cansado, chegando em casa. E a mãe pergunta assim, quem chegou? Aí ele diz, o sujeito indeterminado. Bem interessante, né? Então, nós podemos perceber que aí o menino teve aula de quê na escola? Ah, de tipo de sujeito, não foi? E de sujeito o quê? Indeterminado, exatamente. Vamos observar aí essas 3 orações. Olha, vai aparecer na telinha de vocês o primeiro quadrinho. Observem aí. Precisa-se de empregados. Assiste-se a bons filmes. Vende-se casas. Então, vamos observar essas 3 orações. Nós temos sujeito indeterminado? Temos sim. Ó, precisa-se de empregados. Quem está precisando de empregados? Não se sabe. Assiste-se a bons filmes. Quem? Né? Não deixa claro quem que assiste a bons filmes. E vende-se casas. Não sabe-se aí quem está vendendo, onde. Então, nós temos aí exemplos claros de sujeitos indeterminados. Entenderam até aqui? Meus queridos, entenderam os tipos de sujeitos? São esses aí, basicamente são esses, tá? Então, se não entenderam alguma coisa, como eu sempre digo, dá pausa aqui, deixa a professora descansar um pouquinho, vocês voltam, assistam 1, 2, 3, gente, quantas vezes for preciso para compreenderem. Não é difícil o conteúdo, dá para vocês compreenderem bem legalzinho aí. Então, eu espero ter colaborado mais uma vez com o conhecimento de vocês. Estou fazendo esse vídeo por parte, para melhor compreensão, para não ficar aquela coisa, sabe, muito cheia. E no nosso próximo vídeo nós teremos uma atividade. Exatamente, a prof vai fazer algumas questões aqui para vocês responderem. Eu vou responder também junto com vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Fico muito feliz em saber que vocês estão assistindo, estão interagindo. Não esqueçam, meus amados, de colocar aqui nos comentários o nome, teu nome, a tua escola, a tua cidade, de onde você está me assistindo. Eu estou chegando até onde? Então, eu quero que vocês coloquem aqui. E também não deixe de dar aquele like, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a nossa próxima aula.